Tudo bem, pessoal? No nosso vídeo de hoje a gente vai tratar sobre escolhas. Quem você está escolhendo para estar com você? Essa é a nossa pergunta central hoje. Por que eu estou falando isso? É importante a gente analisar qual é o perfil, o tipo de pessoa que a gente está escolhendo para se relacionar. Por que eu te falo isso? Porque se você estiver escolhendo, por exemplo, uma pessoa fraca, uma pessoa imatura, o que vai acontecer? Todo relacionamento, um convívio entre duas pessoas. Vão ter momentos em que vão haver divergências de opinião, vai haver discordância, podem haver algum conflito, alguma briga, alguma coisa dessa natureza. E o que acontece normalmente quando você está se relacionando com uma pessoa extremamente imatura e fraca? Basicamente, a imaturidade vai fazer com que ele não queira sentar-se para discutir a relação, com que ele não queira resolver o problema, com que ele, principalmente também, se for o caso, não admita que errou. Então, esse tipo de pessoa, ele tem geralmente duas opções. Seria sentar e realmente discutir a relação, tentar resolver, ou, como a gente diz no popular, cair fora. E uma pessoa imatura normalmente faz o quê? Cai fora. É quase que 98% das vezes que isso acontecer, ele ou ela vai querer sair da relação. É mais cômodo, é menos desgastante. Eu me mantenho na zona de conforto. Eu não tenho para que buscar me relacionar com pessoas dessa natureza, porque são relacionamentos que possivelmente estão fadados ao fracasso. Salvo se essa pessoa, né, ela for a iluminada naquele momento, perceber que as situações estão acontecendo e a gente vai tentar salvar a relação. Mas fora isso, na maioria das vezes, a pessoa tende a cair fora. Agora, é diferente se você vê um grau de imaturidade na pessoa, mas você percebe que ela tem a intenção, que ela está buscando crescer, que ela está buscando amadurecer como ser humano e amadurecer enquanto relação. Aí é completamente diferente a situação. É normal que dentro dessa circunstância, a gente vai tentar também ter um pouco mais de paciência, de jogo de cintura, para tentar buscar salvar a relação. Não custa nada. É perfeitamente normal. Mas, se isto não está acontecendo, então repensa. Será que vale a pena eu manter uma relação dessa natureza? Principalmente se você estiver no começo de uma relação assim. Você está conhecendo a pessoa. E aí você está vendo essas situações, esses sinais, porque todo relacionamento, quando ele está no início, quando você está conhecendo, o que é importante? A gente ter esse discernimento, ter esse filtro para tentar enxergar a pessoa como verdadeiramente ela é. O que 99% das pessoas não faz. Mas por quê? É normal. Você está naquela fase da paixão, daquela fase da ilusão, do gostar, então muitas vezes é natural que você acabe meio que idealizando uma pessoa diante de algumas pequenas percepções de comportamento que ela tem. Então você tende a enxergar só o lado positivo, só as coisas boas. Todo começo de relação é uma coisa quase que fantasiosa. Não no sentido depreciativo, pejorativo da questão, não é isso. Mas é porque você está vislumbrado com aquela pessoa. Aquela pessoa ela está te conquistando, ela está te envolvendo, ela está te trazendo sentimentos bons. Então é normal que muitas vezes a gente tenha uma certa cegueira para ver a pessoa como realmente ela é. Só que qual é o problema disso? Se você não trabalha essa questão do buscar conhecer melhor a pessoa, enxergar quem verdadeiramente ela é, saindo um pouco daquele estado fantasioso e apaixonado do início da relação, você já pode enxergar algumas coisas que de repente lá na frente você vai perceber que podem ser problemas, ou que você pode trabalhar já desde o começo da relação, para evitar um desgaste lá na frente. Agora, se você está conhecendo uma pessoa, você ainda não está naquele envolvimento, mas já começa a perceber determinados sinais de imaturidade, repensa.
Mas o que é importante aqui? Nós já discutimos várias situações a esse respeito. Não só de maturidade, mas de relacionamentos tóxicos, com pessoas narcisistas, com pessoas que não têm tanta empatia, né? Com pessoas com comportamentos mais nocivos. Mas qual é o cerne dessa questão todinha? Qual é o centro dessa discussão toda? Não é o outro, é você. Porque a questão central aqui é eu passar a me compreender no sentido do porquê que eu tenho buscado me relacionar com esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa que geralmente busca uma parceira insegura, uma parceira imatura, fraca. Fraca no sentido mais da questão de que não sabe se posicionar, ou é uma pessoa que também não se valoriza tanto e acaba se retraindo demais, se anulando demais, buscando não trabalhar e não se esforçar pelo que realmente ela quer, pelo que realmente lhe interessa. Então, pessoas dessa natureza, elas normalmente acabam sempre buscando um motivo ou encontrando um artifício para fugir de compromisso, para fugir de tomar uma postura mais decisiva, para fugir de tomar responsabilidade diante das situações, entender que pode ter errado também e trabalhar na correção desses erros. Então, são pessoas que sempre têm um dispositivo de fuga. Essa que é a verdade. E aí a questão é, por que que eu estou buscando pessoas assim? O que está me levando a sempre ver pessoas com esse padrão de comportamento me chamar a atenção? Por que que é esse tipo de mulher que me atrai? Por que que é esse tipo de homem que atrai você? O que que você tem dentro de você que está buscando esse tipo de perfil? E aí é importante a gente entender quais são as suas verdades acerca de relacionamentos, né, de questão de amor, quais são as suas crenças a esse respeito. Como está o teu amor próprio? Como está o teu equilíbrio emocional? O que está te fazendo buscar esse tipo de pessoa? Você tem algum complexo de rejeição? Algo muito forte ou uma crença de rejeição muito forte? Eu conheci esses dias uma mulher e era impressionante. Você percebia o quanto ela tem crenças limitantes para relacionamentos e complexos de rejeição. Eu passei 40 minutos aproximadamente. Eu a conheci e passei 40 minutos conversando com ela. Nesses 40 minutos, era perceptível pela própria fala dela o quanto era negativo a questão de relacionamentos, o quanto ela estava ferida, machucada por situações de que os relacionamentos não andaram, não deram certo, que ela foi deixada, que ela foi traída, o quanto magoava a questão da rejeição dela, o que ela introduziu nela como uma verdade negativa, uma verdade extremamente tóxica acerca dela se relacionar com outra pessoa. Era impressionante o quanto ela estava completamente minada de maneira negativa em pensamentos e sentimentos acerca da sua própria valorização, do seu amor próprio e da sua capacidade de buscar se relacionar com pessoas saudáveis. Pelo contrário, ela já tinha na cabeça dela que ela só tinha relacionamentos tóxicos, que ela só se envolvia com pessoas que iam frustrá-la. E aí você vai fazendo uma percepção mais ampla da situação. Por quê? O que levou ela a ter isso? Ela tem complexos de rejeição que vieram da infância. Uma carga de rejeição muito grande no sentido familiar que ela tem e que ela está começando a tratar agora,
a esse respeito. Então, ela tem que sanar essas lacunas, essas feridas de rejeição, se trabalhar no sentido de se valorizar um pouco mais, mudar essa linha de pensamento negativa, de rejeição, que só traz problema para ela. E ela tem um padrão de comportamento que ela só se envolve com pessoas que vão trazer à tona todas essas complexidades em termos de pensamentos e sentimentos que ela tem, né? Que vão trazer à tona, tornando verdadeiro essas crenças que ela tem enraizada nela a esse respeito. Não tem diferença. E aí você para também para fazer um outro levantamento. Um outro ponto que é importante, onde normalmente você está encontrando esse tipo de pessoa. O que eu quero dizer com isso? Quais são os lugares que você tem frequentado e que estão trazendo à tona nas tuas relações pessoas dessa natureza? Começa a observar isso também. Porque você também pode estar indo, mesmo que de maneira inconsciente, a lugares, procurar pessoas que vão consolidar as tuas verdades, as tuas crenças negativas sobre relacionamentos. E por quê? Porque você possivelmente está indo a locais onde as pessoas não estão no momento de buscar relacionamentos concretos. Estão ali em situações, tem determinados lugares que 99% das pessoas vão somente com a intenção de curtir. Não estou falando nem entrando no mérito da questão do que é o curtir, mas só querem isso, não querem nada sério, não querem um compromisso. Então, normalmente, é esse tipo de local que você está frequentando, são nesses tipos de ambientes que você está buscando se relacionar com pessoas. O que está acontecendo com você nesse sentido? É importante você começar a se observar. Porque a resposta, ela está dentro de você. A solução vai partir de você. Porque é você que está se envolvendo com esse tipo de pessoas. Esse tipo de pessoa, eles estão sempre disponíveis. Por que que você os está procurando? É isso que você precisa entender. Qual os pensamentos que você tem hoje a esse respeito que te fazem procurar esse tipo de pessoa? E o quanto você está disposto a compreender e, de certa forma, você é o responsável por tudo isso que você está passando. E nós, normalmente, temos aquilo que aguentamos ter. O que eu quero dizer com isso? Se a sua vida de relacionamento está ruim, é porque você está suportando ela estar ruim. Ah, mas isso não é verdade. Eu sofro, eu tenho problemas, eu fico mal. Sim, mas você não continua buscando esse tipo de pessoa? Então a escolha está sendo sua. Você não continua dando abertura para se relacionar com essas pessoas quando chegam em você? Então a responsabilidade continua sendo sua. Mesmo que você não queira admitir, não queira aceitar, você tem que buscar trabalhar isso. Porque senão, a tua realidade não vai mudar. Se você continuar tendo o mesmo padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, continuar fazendo as mesmas coisas, continuar frequentando os mesmos lugares que estão trazendo esse tipo de pessoa para você, você acha que a tua realidade vai mudar de alguma maneira? Não tem perspectiva de mudança se continuar assim. Então para pensar com quem você está buscando se relacionar. É interessante você começar a redirecionar o que você realmente quer. E aqui vai uma dica prática. Pega hoje, não precisa pegar por situação, por pessoa com quem você se envolveu, mas faz uma anotação, né? Coloca numa folha de papel aí o que normalmente tem te frustrado nas relações.
Aí depois que você anotar as situações que frustraram você na relação, por que que as situações acabaram, o tipo de pessoa com quem o tipo de pessoas com quem você já se envolveu, aí você vai anotando. Depois você analisa. Será que você não vai perceber um padrão aí nessas pessoas? Sem precisar colocar, eu me relacionei com fulano A, foi isso, com fulano B. Não, só anota tudo. E aí depois você vai ver. E possivelmente, determinadas situações que você apontou, isso aqui faz parte da característica do A, do B e do C. Possivelmente isso vai acontecer. E aí você vai vendo essas características, esses comportamentos, entendendo que isso aqui é o que te levou até o teu estado atual hoje em termos de relacionamento e frustração. E aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar uma outra folha de papel e você vai transcrever isso de maneira positiva. Então, comportamentos que eram nocivos, quais são os tipos de comportamentos saudáveis que você deseja numa relação? O que é que eu quero numa relação hoje? Qual é o tipo de pessoa que eu estou procurando numa relação hoje? E anota. E sabe o que é que você vai precisar fazer agora? Você tem duas opções de exercício. A primeira, todo dia ao acordar, ler esse tipo de pessoa que você gostaria de ter com você e trabalhar a idealização. Que você visualize que você está conhecendo essa pessoa, uma pessoa com essas características, afirme isso para você, mentalize isso, imagine isso, faça o exercício de visualização a esse respeito. Isso é um ponto. Tá? Você pode fazer isso ao acordar ou ao anoitecer antes de dormir. Tá? Se quiser fazer nos dois momentos, não tem problema. Faz ao acordar, faz ao anoitecer. O que é que isso vai começar a gerar em você? Primeiro, você vai começar a trabalhar a visualização. Então, o que é que você realmente quer? Você vai trabalhar a sua imaginação nesse processo. Isso é um ponto positivo. Tá? O segundo ponto, você está fazendo uma leitura diária do que você quer para a sua vida. E sempre agradecendo ao final dessas leituras, que é o tipo, agradecendo a Deus, ao universo, a sua crença fica a seu critério. A quem você está sendo grato por encontrar esse tipo de pessoa? Mas, Rodolfo, eu ainda não achei. Não tem problema. Existe uma regra básica. Quem trabalha a gratidão do que já tem e também do que ainda não tem, está sinalizando, principalmente quando você é grato por algo que você ainda não conquistou, você está sinalizando mentalmente ao universo de que você está pronto para receber aquilo que você está agradecendo. Então, trabalhe com esse padrão de mentalidade. E, meu amigo, uma vez eu estava numa situação que quando eu falei isso, a pessoa, isso é bobagem, isso é besteira, isso parece lei da atração, isso parece aquilo. Deixa eu trabalhar a seguinte questão. Existem ferramentas de PNL, existem estudos científicos que demonstram que nós somos pura energia condensada. E pensamento gera ondas de energia. Então, sendo bem racional e científico, a física ela demonstra que você tem condição de trabalhar mentalmente essas questões e produzir essa energia de pensamento que vai buscar concretizar. Isso é a base também de física quântica. Então, eu não estou falando aqui de maneira aleatória. Eu estou falando com embasamentos. Só que muitas das vezes eu não entro na discussão científica, na comprovação científica. Porque eu tento deixar o mais claro possível para a pessoa exercer. Mas em alguns momentos que temos situações de pessoas que são descrentes de determinados exercícios que nós fazemos, aí eu faço uma rápida explicação, uma fundamentação científica acerca disso. Mas se vocês pararem para pesquisar, vão encontrar uma série de informações na internet a esse respeito. Não tem problema. Tá? Então, trabalha a visualização e a afirmação positiva do que você quer. E trabalha a gratidão. Por ter encontrado um relacionamento saudável da forma como você quer. Eu garanto que quando você fizer isso, o que é que vai começar a acontecer? Dentro de você, você vai começar a ter uma transformação, uma mudança no processo. Por quê?
Porque a primeira coisa que você vai estar trabalhando é a sua mente. Então, quando eu começo a trabalhar diariamente, 1, 2 vezes por dia, a mentalização positiva, eu estou trazendo para minha mente pensamentos positivos. Pensamentos vão se associar a sentimentos, sentimentos positivos. Quando eu faço a visualização, e se eu fizer o exercício de maneira coerente, sendo sincero comigo mesmo, trabalhando na concentração desse exercício, o que vai acontecer? No momento que você começar a trabalhar a imaginação de maneira positiva, isso vai atrair bons sentimentos para você. A tua energia muda, o teu corpo muda, o teu bem, a tua situação de bem-estar, ela fica completamente diferente. E quer um exemplo simples e comprovado disso? Se você pensar numa situação negativa que aconteceu com você, você vai ficar negativo. Se você buscar trazer uma lembrança positiva na sua vida, alguma situação que te deixou muito feliz, para e começa a recordar sobre isso. Algo que te deixou extremamente feliz, alegre. É capaz de quando você começar a pensar, você ter aquele sorriso bobo. Uma pessoa quando está se relacionando, no início de uma relação, ou tem um relacionamento saudável, um relacionamento sólido, se ela está lá no ambiente de trabalho, de repente ela para e se pega pensando na pessoa com que ela está se relacionando. E vem aquele mar de lembranças positivas, de coisas gostosas que vocês vivenciaram. É capaz das pessoas olharem para você, daqui a pouco tu tá dando aquele sorriso bobo, tu tá com outro semblante completamente diferente. Por quê? Porque você está recordando uma situação. E aqui tem uma dica muito importante. Nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, quando você começa a trabalhar na lembrança, você está imaginando toda aquela situação de novo acontecendo, o teu cérebro entende que tu está vivenciando aquilo de novo, naquele momento. Não é uma lembrança, é uma vivência nova, igual a que você teve no passado. Então, o cérebro ele trabalha dessa forma. Ele não identifica o que é real do que é imaginário. Quando você trabalha nessa natureza e quando você percebe que você está pensando naquela pessoa que você se envolveu, que te deixa muito feliz, você vai se sentir bem. Aquilo vai trazer uma carga emocional positiva para você sem precedente. Por isso que eu falo que é interessante você fazer as afirmações positivas, que você está mudando seu padrão mental, e se você associa com o exercício da imaginação, da visualização da cena, do contexto todo, você só tende a reforçar esse padrão de pensamento, esse padrão de sentimento. E aí você está mudando, né, a tua realidade de alguma forma. Você vai começar a buscar observar pessoas dentro desse padrão de comportamento. Porque tudo que a gente foca, expande. Tudo que eu direciono a minha atenção é o que eu observo. Então, se eu começar a trabalhar uma mentalidade de uma pessoa com comportamentos para um relacionamento saudável, a tendência é que eu vá enxergar esse tipo de pessoa. Eu vou passar a ter visão para esse tipo de pessoa. E aí, o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas de comportamento tóxico, de comportamento nocivo, de comportamentos fracos, imaturos, que normalmente eu me relacionava, eu vou passar a nem enxergá-los mais. Ou, principalmente, não vai me atrair de nenhuma maneira. Não vai mais me chamar a atenção, porque a minha realidade mental é outra completamente diferente. Tá? Então, pensa a esse respeito, trabalhe esse exercício, eu garanto para você que a tua realidade muda. É só você praticar. Mas não se iluda achando que eu estou te dando a mina de ouro no sentido de que eu vou fazer isso hoje e a partir de amanhã minha vida mudou completamente. Não. É uma jornada, é um processo, você tem que estar trabalhando essa mentalização para começar a mudar. O pensamento e o sentimento que você tem hoje é fruto de uma história de vida que você teve até hoje. Então não ache que com um exercício tu vai mudar do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Eu não estou aqui para te enganar. Mas que ele vai te ajudar, ele vai te ajudar. Existem uma série de outras ferramentas que podem ser trabalhadas, mas essa é uma das principais no sentido da gente começar o processo de transformação. Então pratica, desenvolve esse exercício cada vez mais, 1, 2, 3 vezes. Quantas vezes você tiver disponibilidade para fazer, faça. Mas pelo menos uma vez por dia. E eu garanto que essas mudanças elas vão começar a ocorrer na tua vida. Tá bom? Então, fiquem bem, fiquem em paz.
Parem para refletir sobre esse vídeo, conteúdo. Se você gostou, dá um like, curte aqui a gente no canal, aciona aí o sininho de notificação, te inscreve no canal e a gente toda vez está colocando material novo aqui com o propósito de te ajudar e te proporcionar esse processo de mudança. E se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato pelas minhas redes sociais ou colocar um comentário aqui no vídeo e a gente vai estar respondendo na medida do possível, tá bom? Então, gente, até logo, até o nosso próximo vídeo, até mais.